fôssemos 99,9% seguros, com 1.000 decolagens por dia, perderíamos um avião por dia. É possível isso acontecer hoje? Um avião custa 79 milhões de dólares, mais toda a indenização para o passageiro, mais o impacto na mídia, mais o resgate, mais tudo que vem incluso. Hoje uma empresa conseguiria sobreviver a um acidente aeronáutico? Muito difícil a gente ter esse tipo de resposta. Mas, então, posso dizer que a Gol é 100% segura? Eu, infelizmente, não posso dizer também, porque se a Gol fosse 100% segura, eu não estaria, ou não estaríamos trabalhando com segurança. Aviões ainda podem cair? Ainda podem cair. Acidentes ainda podem acontecer? Podem. Por isso que a gente tem que trabalhar para que a gente evitar que isso aconteça. No Brasil, já estamos quase completando 10 anos sem nenhum acidente aeronáutico de grande porte. Infelizmente, o último de grande porte decolou aqui de Porto Alegre, então muitos podem ter amigos dentro da aeronave. A gente sabe como isso foi triste e a gente não quer que isso aconteça, por isso nós devemos trabalhar. Porém, trabalhar com segurança é um pouco ingrato, porque eu não posso chegar ao Guzo, o diretor de segurança, o gerente executivo, ele não pode chegar para o Paulo Kakinoff, que é o nosso presidente, e falar: olha, eu economizei tantos milhões de dólares esse ano e 100 vidas. Como eu vou fazer esse cálculo? Eu não posso fazer esse cálculo. Então a gente entra num dilema gerencial, que acredito que muitos de vocês têm nas empresas de vocês. Quanto que eu devo gastar com segurança? Agora, quando eu estou gastando demais com segurança? Tudo é uma balança. Se eu começar a gastar muito com segurança, a minha empresa vira improdutiva e eu fecho as portas. Se eu gastar pouco com segurança, um avião pode sofrer um acidente e eu fecho as portas. Então, quanto? Não sabemos. Isso é o dilema do dia a dia de vocês. É a mesma forma de gerenciar a empresa de vocês. Quanto que vocês devem gastar com manutenção preventiva de seus carros? Ou com cursos profissionalizantes para os motoristas das empresas? Isso faz parte do dia a dia e de trabalho, então a gente tenta criar mecanismos e índices para enxergar qual é a segurança que a gente tem e quanto que a gente está, ou quanto precisamos investir, ou se já estamos colocando demais dinheiro nisso. Antigamente a aviação trabalhava com esse sonho, 0 acidente. A gente já percebeu que isso é praticamente impossível, então a gente tenta trabalhar com o mínimo possível. O ano passado foi o ano mais seguro da história da aviação. Partimos de um acidente para cada 1 milhão de decolagens para um acidente para cada 10 milhões de decolagens. Isso é um índice que nunca se atingiu, então a gente está no caminho certo, porém acidentes ainda podem acontecer, por isso a gente tem que criar mecanismos e indicadores. Ok, e qual é a similaridade, o que nós temos em comum entre aviões e empresas ou frotistas? Vocês sabem qual o fator principal dos acidentes aeronáuticos? Quem chuta o que? Qual é o fator que está presente em praticamente 100% dos acidentes aeronáuticos? O erro humano. O erro humano está presente em praticamente 100% dos acidentes aeronáuticos e está praticamente 100% dos acidentes de trânsito. Quando a gente fala em segurança, a gente fala em erro humano. A gente evita falar em intenção ou violação. Para isso, tem uma outra parte da empresa, né, que é a diretoria de operações, e ela cuida dessa parte de punitividade, de reinstrução. A gente trabalha com segurança. A nossa ideia é que ninguém tenha a intenção de atirar um avião em algum morro ou fazer aquilo proposital. Então a gente tenta criar as barreiras para evitar esse tipo de ocorrência. Trazendo então uma das ferramentas que a gente usa para enxergar como está a operação da empresa. A aviação, ela começou a estudar, ou ela começou a pensar em segurança com os acidentes aeronáuticos. Cada vez que um avião caía, a gente ia lá, ok, por que caiu? Caiu porque o piloto não fez a manutenção, o piloto resolveu dar um rasante em cima da casa da namorada, bateu na árvore e caiu. Tá, então agora, a partir de agora não é mais para dar rasante em cima da casa da namorada. Ok. Aí o próximo avião caiu por quê? Não, caiu porque ele não colocou a quantidade correta de combustível. Não, então hoje existe uma política de combustível mínimo. Nenhum avião pode decolar abaixo daquele combustível por questão de regulamentação.
Tá, ok, caiu outra aeronave. Por quê? Essa outra aeronave caiu porque o piloto automático, quando desacoplado, não fazia barulho, o piloto não percebeu que o piloto automático desligou e entrou voando em Everglades, na Flórida. Ok, então agora o piloto automático faz barulho. Então, cada acidente da aviação traz melhorias para ela. Por isso que é extremamente importante a gente conhecer o que está causando o nosso acidente. O que está causando não só o acidente, mas o incidente. Qual é a diferença de um incidente para o acidente? É aquilo que, por algum motivo, não se tornou um acidente. O que isso leva de aprendizado? O que eu posso melhorar na minha empresa para que esse tipo de ocorrência não volte a acontecer? Ok. Então, se a Gol não teve nenhum acidente até a presente data, então não tenho que estudar. Não. Então vamos criar outros mecanismos, outras ferramentas de avaliação de segurança. Eu trabalho hoje num setor da gerência que chama FDM, que é o Flight Data Monitoring. Todo avião da companhia ele tem de 1.300 a 2.000 sensores que ficam gravando tudo que acontece no avião. É mais ou menos a telemetria. Alô? É mais ou menos a telemetria que a gente tem nos automóveis, nas frotas. A diferença de vocês normalmente é online. Vocês pegam o que está acontecendo exatamente naquele momento e a gente precisa de um pouco mais de tempo. Porque a gente grava num cartão PCMCIA, que é aquele mesmo cartão de computador, e esse cartão fica no porão eletrônico da aeronave. Toda vez que a aeronave para fazer a manutenção de pernoite, a gente tira esse cartão, faz o upload dos dados para um servidor e todos os voos, todos os dias da empresa são monitorados. Já passaram de 10 milhões de voos que a gente monitora para enxergar o que aconteceu em cada voo da empresa. Todos os dias esses voos são monitorados, a gente separa o que foi uma operação normal e pega os que houve algum exceedance. Exceedance não foi alguma coisa que colocou em risco a aeronave, mas alguma coisa que não é operação normal. Então a gente separa e olha, ok, os pilotos estão com tendência de aproximação com velocidades muito elevadas no galeão. Por quê? Ok, vamos estudar as chegadas do galeão. A chegada do galeão tem a montanha, ele tem que chegar por cima da montanha, então para não bater no morro ele tem que fazer uma descida muito íngreme e ele não está conseguindo desacelerar o avião para pousar. Legal. Então agora a gente vai criar um método, um procedimento de como desacelerar o avião no galeão para que ele consiga cumprir aquele procedimento. Então é uma forma proativa. A gente começa a perceber erros, então a gente saiu da reativa, que é o acidente. Aconteceu o acidente, eu estudo o acidente. A proativa, a gente vê alguma tendência e a gente vai atuar nessa tendência. E futuramente, a gente já está implementando a preditiva, que é o que pode acontecer. Por exemplo, a gente monitora alguns sistemas da aeronave e esses sistemas da aeronave informam uma degradação de performance. Se o meu motor está cada vez trabalhando com uma temperatura maior ou consumindo mais óleo, todo dia ele consome 1 galão a mais de óleo, eu não preciso esperar esse motor parar para eu saber que alguma coisa de errado está acontecendo. E isso é no dia a dia de vocês. Se o caminhão ou o consumo de freio do meu carro, da minha frota, está aumentando, eu tinha uma estimativa de consumo de pastilha de freio e essa estimativa aumentou. Eu estou consumindo muito mais do que eu estimava. O que está acontecendo? Será que é o motorista? Será que é, não sei, excesso de peso? São coisas que eu estou chutando. Qual é a possibilidade para que isso esteja acontecendo? Isso é uma análise preditiva. Eu não preciso esperar que aconteça para eu atuar. Como o último colega falou, quanto custa a hora parada da minha frota? Quanto custa a hora parada de uma aeronave? A gente faz de 6 a 10 voos por dia com cada avião. Chega a dar 13 horas no ar por dia. Se eu parar um avião desses, quanto custa para eu fazer uma análise? Eu preciso saber antes de ele pousar o que está acontecendo. Bom, então, esse setor que eu trabalho pega também desvios, o que não foi o ideal. Ok, então a gente estuda acidentes, a gente estuda incidentes, a gente estuda o que saiu do normal. Mas e aquele voo que deu certo? Aquele voo que a maioria dos senhores que vai para casa hoje vai dar certo. Quando pousar, ok, todo mundo vai para casa, o piloto vai para casa, deu certo. Tinha alguma coisa nesse voo
que poderia, em conjunto com outros fatores, ter ocasionado um acidente? Um acidente aeronáutico nunca é por um motivo, são diversos fatores contribuintes. Nunca... O jornal é bem interessante, quando a gente lê, é sempre o piloto, né? O piloto, não sei... Claro, ele morreu, é mais fácil a gente botar a culpa em quem já foi, né? Mas tudo bem. E tantos fatores contribuintes que estavam presentes naquele acidente? Meteorologia, baixa quantidade de combustível, pássaros, qualquer outra coisa que estava presente naquele acidente. Está presente neste voo de hoje, que vai dar certo. Só que por que ele deu certo? Ele deu certo porque não teve um conjunto de fatores que me levassem a um acidente. Então a gente precisa enxergar, mesmo no que está dando certo, o que poderia, condição latente para que um acidente ocorra. E esse programa é o que faz isso. Ele tenta enxergar num voo normal o que poderia ter dado errado. E qual a metodologia que ele faz isso? Ele usa a metodologia do TEM, que é Threat and Error Management, que seria o gerenciamento dos erros e ameaças presentes no meu dia a dia. Isso a gente pode trazer para qualquer realidade, inclusive para a nossa casa. Por exemplo, bem simples. Para quem tem filho pequeno, aí ele chega antes do almoço e pergunta: pai, eu quero traquinas. Aquela bolachinha traquinas. Aí o pai fala: não, meu filho, isso é a sobremesa. Depois do almoço, eu vou te dar essa bolachinha. Aí, ok. Aí eu sei que a bolacha traquinas está em cima do balcão da minha cozinha. De repente eu olho o moleque arrastando um banco dessa altura assim para a cozinha. O que ele vai fazer? Daqui a um pouco eu vou ver um griteiro, né? Caiu de cabeça no chão. Eu preciso esperar que ele caia para eu entender ou para eu compreender que ele vai cair? Não, eu já estou enxergando. É mais ou menos o que a gente tenta ver numa situação normal de voo. E como é que a gente faz isso? O LOSA, a gente coloca um piloto, normalmente um comandante da aeronave que vai ser avaliada. Ele voa junto com os pilotos e ele monitora ou ele assiste todo o voo. Ele fica junto com uma sequência de checklists, escrevendo tudo o que ele percebe. O LOSA, ele está como Line Operation Safety Audit, mas não é uma auditoria com o caráter de auditoria. Porque numa auditoria, se eu perceber alguma não conformidade, o que eu tenho que fazer? Corrigir. E se essa não conformidade for associada a um ato ilícito, ou algum ato, alguma violação, o que eu devo fazer? Punir. Então, como eu vou colocar um comandante, assistir o voo de outro comandante e avisando ele que se ele fizer algo errado, ele vai ser punido? Não pode acontecer isso. Então, a gente informa que é caráter voluntário e que não há nomes. A gente não consegue rastrear quem está sendo avaliado. A gente não consegue rastrear qual foi o voo, para que o que interessa seja o dado. A gente quer saber o que pode acontecer. A gente não quer saber quem é a pessoa. A gente quer saber o que pode neste voo acontecer. E a sequência que a metodologia usa é justamente a identificação dos erros e das ameaças presentes no voo, né? O que é uma ameaça? A ameaça é toda aquela situação que foge ao nosso controle. Por exemplo, pássaros. Vocês acreditam que pássaro seja uma ameaça? E a gente pode controlar os pássaros? Pessoal, bando de urubu, vocês podem pousar que agora é o 37 que vai decolar. Não dá. Ele vai voar. O que a gente pode fazer com o pássaro, então? A gente pode estudar. A gente tem um programa de coleta de DNA dos pássaros que batem nos nossos aviões. A gente tenta identificar qual é a espécie de pássaro. Identificando a espécie, a gente procura por que ele estava lá. E sabendo o motivo de ele estar lá, a gente pode evitar ou que a gente decole junto com o pássaro, ou acabar com o motivo de ele estar lá. Por exemplo, o sítio aeroportuário é um excelente lugar para ele dormir, para ele se alimentar. Tem lago, tem grama, tem bichinhos. Então vamos cortar a grama na altura que o pássaro não goste, para que ele evite lá. Ou vamos colocar um programa de falcoaria, aí os falcões espantam os outros pássaros. Ou a gente pode colocar luzes que piscam no avião. Então vocês vão ver alguns aviões da Gol que estão em teste com as luzes piscando. Não é, sei lá, código, Morse, alguma coisa. Na verdade, para assustar os pássaros.
para que eles saiam da frente. A gente faz isso no dia a dia. Por exemplo, quem gosta de ouvir música alta no carro, vai estacionar o carro, fazer uma baliza. Aí tá todo mundo na frente de casa assistindo a baliza, né? Já dá aquela pressão psicológica. O volume do carro tá bombando, ouvindo lá um Metallica, chovendo noturno, e eu vou fazer uma baliza. Vocês acham que vai dar certo? Bom, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer uma baliza: baixar o volume do rádio. Por que a gente faz isso? Para ver quando rala a roda, ou para ver quando bateu no carro de trás. Porque justamente a gente está diminuindo a complexidade do ambiente para que eu consiga fazer a minha função da melhor forma. Eu estou diminuindo as ameaças externas para tentar fazer a minha operação da melhor forma possível. Então isso são ameaças. Qualquer coisa externa que eu não tenho controle e que afeta a minha operação. Na aviação a gente tem diversos tipos de ameaça. E então com o LOS a gente tenta identificar quais são as principais ameaças, e como o colega, o último palestrante falou, a gente faz um Pareto, ataca as principais ameaças e tenta diminuir elas. Ok, então identificando as ameaças. Após as ameaças, a gente entra no erro. Como eu falei, a gente entende que o piloto, ou no caso de vocês o motorista, ele não está tentando agir de má fé, ele está simplesmente na sua função e aconteceu alguma coisa e ele teve um erro. Por exemplo, para vocês, se um motorista furar um sinal vermelho, qual a tratativa? Vocês acham que é um erro ou uma violação furar o sinal vermelho? Você acha que ele violou ou ele pode ter errado ao furar um sinal vermelho? Depende. Ele pode ter visto o sinal vermelho e falar, ok, acho que dá tempo. E pisa, acelera e passa. Foi intencional? Foi. Agora, se eu chamo para ele para conversar, olha, passou o sinal vermelho, ele fala assim, desculpa, é que a pintura no chão estava horrível, bem na hora o rádio da empresa me chamou, eu fui pegar o rádio, quando eu levantei, passei. É a mesma coisa? Vocês encarariam igual? É a mesma coisa? A gente tem que entender, cada um faz a sua forma de gestão, mas a gente tem que entender que são coisas diferentes. Se a pessoa não errar, eu tenho um comandante amigo que sempre fala, errar uma vez é humano, errar duas vezes é humano. Todo mundo erra todo dia, várias vezes, a gente erra diversas vezes durante o voo. Então, vamos conseguir enxergar isso. Normalmente o erro, ele vem de uma ameaça que foi mal gerenciada. A ameaça estava lá, estava presente, eu não identifiquei ela, não gerenciei e incorri num erro. Ok, erros então que podem sair de uma cabine. São os tipos de erro que acontecem no voo normal. Isso que vocês estão vendo aqui, acontece na grande maioria dos voos. E o voo deu certo. Deu certo. O avião decolou, pousou em segurança, mantivemos o alto índice e está tudo bem. Mas a gente precisa enxergar isso, porque isso, em alguma outra situação, pode me levar a um acidente ou um incidente, né? Ok, então, formas de depois de perceber o erro. Um erro pode ser um erro de fonia, por exemplo. O controlador pede para o Gol 11.000 fazer uma curva à direita e eu sou o Gol 11.001 e faço a curva à direita. Aí eu percebo, não, peraí, era o outro avião. Voltei. Então, a ameaça era 2 aviões com nome parecido. O erro foi eu não perceber que foi para mim e eu fazer curva direita, porém eu percebi e voltei curva esquerda. Então capturei o erro. A sequência dessa ordem, após a ameaça, vem o erro e por último o estado indesejado. O estado indesejado, a gente não está falando de acidente, não é em si o acidente. É a perda, perdermos o controle da operação. Por exemplo, estou dirigindo, aquaplanei. Durante a aquaplanagem, qual é o meu controle sobre o veículo? Nenhum. Alguns segundos depois da aquaplanagem, eu voltei a ter contato com o solo e recuperei o controle do meu veículo. Aconteceu alguma coisa? O carro está perfeito? Eu vou chegar no meu destino? Deu tudo certo, mas em algum momento eu tive um estado desejado, eu perdi o controle do meu veículo. Por que eu perdi o controle?
O pneu está careca? Havia a forma com que a água acumula na estrada foi prevista? Tem obra na região? O que está acontecendo? Eu preciso entender, não posso simplesmente, ok, deu sorte, a sorte esteve do meu lado e eu vou todo dia passar no mesmo lugar, todo dia eu vou aquaplanar o meu veículo e todo dia está dando certo. Até que um dia eu tomo um susto e ao invés de manter a posição do volante, eu viro o volante, saio da aquaplanagem e capoto o carro. O aviso estava lá, a gente que não percebeu. Então essa metodologia é basicamente isso, a gente perceber tudo que está todo dia nos avisando. Olha, todo dia eu passo naquela estrada, tem um buraco, todo dia aquele buraco tem um caminhão que está na beira da estrada, todo dia, e eu não aviso meus motoristas que passam todo dia que o buraco está lá. Aí se aqui algum dia ele passar e bater e quebrar a roda, a culpa foi dele? Será que a gente não poderia como empresa, ou será que como gestão a gente não poderia ter percebido isso antes disso acontecer? Estados indesejados, o avião, ainda bem, ele tem muitos sistemas eletrônicos que ajudam a gente. Como eu comentei no começo, antigamente o maior índice de acidentes era o CFIT. O CFIT é um tipo de acidente que o avião entra controlado e bate com o terreno. Esse tipo de acidente era o mais comum. E o mundo começou a pensar, nossa, peraí, o que está acontecendo? Por que os meus aviões batem no chão, o piloto não sabe onde é que ele está, o avião não sabe onde ele está e mesmo assim bate no chão? Então criaram um sistema chamado EGPWS que a gente já ouviu em diversos filmes aí, Flight, tem um monte de filmes que a gente gosta de assistir na TV que toca um monte de buzina no avião, ele começa a gritar pull up, né, push, solo, e basicamente acabaram os acidentes desse tipo do mundo. Acabaram. Então, alguma coisa que para o mundo era, ok, é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Por quê? Porque a gente não pode repensar a forma que a gente está fazendo. Por que a gente não pode ver aquilo que todo dia bate na minha porta avisando que está errado e um dia vai acontecer ou vai trazer algum acidente para a gente? E o plano de ação corretiva. O estado indesejado, como eu falei, não necessariamente é um acidente. Quando eu perdi o controle da situação, eu posso criar barreiras para que isso vire de fato um acidente. Então a sequência existe uma ameaça, essa ameaça a gente pode incorrer num erro, o erro leva a um estado indesejado, e esse estado indesejado, se a gente não perceber e não corrigir, aí sim a gente pode levar para um acidente. A operação aérea, como a gente mostrou, é uma operação que tem risco, é uma operação que tem perigo. Então a única forma, até a gente brinca na empresa, como a nossa empresa ela vende lanches a bordo, né? Acho que os senhores já provaram as deliciosas receitas que temos a bordo. A melhor forma de evitar o risco da operação, porque decolar um avião de 79 toneladas, de 79 milhões de reais, com 21 mil quilos de combustível e 170 passageiros a bordo, com certeza tem risco. A melhor forma de evitar esse risco é eu parar o avião no pátio e a gente só vender o nosso lanche. O problema é que a nossa função a gente não vai conseguir cumprir. A nossa função é levar o passageiro do ponto A para o ponto B da melhor forma possível. Assim como todo mundo tem o risco da sua operação. Qual o risco da minha operação como frutista? Eu preciso saber qual o risco que a minha empresa está correndo. Como eu posso gerenciar esse risco? E os contatos, a gente fica muito feliz de participar, estar presente com vocês. Como o Ricardo falou, a gente não tem bandeira, a segurança ela não existe, nem na aviação a gente gosta de brincar que na segurança a gente não tem cor da cauda, não interessa se a cor da cauda é azul, vermelha, laranja, amarela ou a cor que vier a aparecer, a gente troca informações. Nesse momento, por exemplo, a gente uma pista no norte do país, alguns meses atrás, que alguns pilotos começaram a reportar que o avião não estava freando bem. A gente, no nosso setor, a gente começou a estudar o porquê que os nossos aviões não estavam freando bem naquela pista.
e não conseguimos achar uma resposta. A gente entrou em contato com outra empresa, com a Congenity, começou a troca de informações e a gente começou a perceber que o comportamento de aeronave era diferente e que a pista de fato tinha um problema. Procuramos a administração aeroportuária. A administração aeroportuária havia aplicado um produto para aumentar a durabilidade da pista. O problema é que a forma com que foi aplicado o produto não foi especificada pelo fabricante e as aeronaves não estavam freando da melhor forma. Como a gente descobriu isso? Com as empresas trabalhando em conjunto. Fiquei sabendo no café que agora tem um Telegram entre vocês, então isso já é o embrião da troca de informações. Isso é importantíssimo que a gente tenha, que a gente troque essa informação. Na aviação a gente tem a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A gente faz reuniões periódicas, a gente troca figurinha, troca informação, mostra os eventos que estão acontecendo com a gente, pede os eventos deles. Há pouco, nesse momento eu estou fazendo um estudo também sobre radar meteorológico. A gente vai entrar em contato com empresas que usam o mesmo tipo de radar para ver o que está acontecendo. Então é importante que a segurança seja uma cultura e a segurança não seja um produto que a gente venda para o outro, porque a gente está falando de vida. Assim como eu posso estar dentro do avião, meu pai, minha mãe, meu filho posso estar dentro do avião. Assim como vocês estão na estrada, o caminhão de uma outra empresa está na mesma estrada que vocês. Então é importante que a gente tenha essa cultura bem disseminada para manter os níveis de segurança. Obrigado. Agradecer o Estevam. E sempre quando a gente começou a falar com a Gol, a gente ficava muito preocupado de que os termos técnicos, né, que são usados na aviação, confundissem os gestores e eles não conseguissem fazer esse link daquilo que vocês hoje já evoluíram tanto. Eu acho que uma das coisas que é um desafio dos gestores, ou nosso, né, do Parar, junto com os gestores, é fazer um mapeamento melhor das causas, né? Porque aqui quem já teve colaborador perdido, que já foi vítima fatal de acidente de trânsito na empresa, levanta a mão, por favor. Algumas pessoas já levantaram a mão. Quem aqui tem mais de 10 sinistros por mês, levanta a mão. Qualquer tipo de sinistro na sua frota. E aí você vê que há um grande desafio, e quando a gente viu a IATA, né, que é a instituição que ajuda vocês a regularem essas informações, a gente quer muito que o Parar seja isso e que a gente consiga ajudar os gestores nesse sentido. Quando vocês falam da cultura justa lá, e eu fico encantado com a questão da cultura justa, porque para quem não sabe, a cultura justa é quase que um incentivo para que as pessoas possam reportar alguma falha que ela tem cometido, né? Enxergando assim, você acha que seria possível fazer com que os motoristas reportassem as dificuldades que eles enfrentam antes do acidente, né? Porque é isso que os pilotos fazem, os reportes que eles fazem diariamente, né? Isso é bem interessante, que a evolução da segurança ela é contínua e a gente precisa mudar a cultura a cabeça das pessoas que estão naquela função. Antigamente, o piloto que arremetesse a aeronave era um piloto que não sabia voar. O piloto que conseguisse pousar em qualquer condição era aquele piloto bom. O cara é bom, ele conseguiu pousar em qualquer condição, ele conseguiu no meio do vento de cruzada, ele conseguiu pousar. Hoje é diferente. O piloto que arremete, que não coloca a sua aeronave em risco, é o cara bom. Então a gente precisou mudar a cabeça das pessoas, mudar a cabeça do aviador para que essa cultura entrasse, e, assim como o reporte também. A gente começou essa ferramenta de reporte, na verdade toda aviação usa, se chama RELPREV, é um relatório de prevenção de acidente. Qualquer condição que o piloto ou qualquer pessoa avistar que pode oferecer risco à aviação, ela pode preencher um relatório. Ela preenche um formulário e manda. Esse formulário é não identificado, a não ser que a pessoa queira. Tem o nome, mas ela pode não preencher. A maioria dos nossos relatórios, quando a gente começou, eram relatórios não identificados. A pessoa tinha medo da punitividade. Ela tinha medo de a gente investigar o porquê que aquilo estava acontecendo e ela ser punida por isso. Por isso vem a cultura justa, não punitividade para esse tipo de evento, para a gente enxergar o que está acontecendo. E a gente dentro da empresa falou que a cultura estaria inserida quando o primeiro comandante reportasse alguma coisa que ele fez. E agora é comum. Chega um reporte de comandante falando, olha, eu fiz isso, eu errei por causa disso,
E ele explica todo o evento e a gente começa a ter uma nova dimensão de problemas que a gente não enxergava. Se eu não tenho uma ferramenta de coleta de dados, se eu não posso que o meu motorista me informe de fato o que está acontecendo lá na linha de operação, eu não tenho como saber. Eu não tenho como saber o que o piloto viu, eu não tenho como saber o que o motorista viu, eu não tenho como saber o que ele está vivendo se ele não me falar. Então, essa cultura de coleta de dados é muito importante e é fundamental para todo o sistema de segurança. Muito bom. A gente vai ter mais tempo para discutir sobre aviação esse ano, né? Todos os nossos eventos aí, a Gol vai estar presente. Mais uma salva de palmas para o Estevam. Obrigado.